Zelita Isabela. Chegaram no ministério em 2011. A bispa usa uma expressão dentro do ministério que um ano é melhor do que o outro. Isso se aplica na vida da senhora, não é isso? Com certeza, pastor. Se aplica cada ano melhor do que o outro, com muitas bênçãos, muitas vitórias. A senhora chegou no ministério, estávamos ainda na Celso Garcia, e de lá para cá, a senhora vem colocando em prática as direções, os ensinamentos e tudo aquilo que estava fora do contexto da palavra na vida da senhora, como doenças, problemas familiares, situações financeiras, a senhora veio aprendendo a combater uma a uma e Deus vem dando vitórias à senhora, não é isso? E primeiro foi aquela questão da saúde. Sim, pastor. Primeiro, eu cheguei muito doente no Ministério Mudança de Vida, com situações crônicas, né? Tomando remédio, onde os médicos diziam é para sempre, porque não tem jeito, é só para melhorar. E toda a sua geração, todos os seus filhos sofrerão com o mal de ite, rinite, bronquite, sinusite, porque era uma situação grave, com uma sinusite crônica, uma rinite crônica. E no ministério, assim que eu entrei, não tinha muito tempo que eu tinha conhecido o ministério, que eu tinha conhecido Jesus, porque eu costumo dizer, eu não conhecia Deus, conhecia de ouvir falar, né, de uma fé muito religiosa católica, muito distante, muito fria, eu não conhecia. E ali eu aprendi que eu poderia lutar em Deus pela minha cura, pela minha vida, porque espiritualmente eu estava na UTI, eu só não sabia que eu estava, mas eu não aceitava a vida que eu tinha, eu não aceitava os resultados, e eu não sabia como, o que eu podia fazer. Só que eu sabia que não podia ser só aquilo. E quando eu vim para o ministério, eu fui aprendendo. A bispa ensinando, dia após dia ali, eu fui aprendendo que realmente não era só o que eu vivia, que Deus tinha muito mais. E eu aprendi a lutar na fé e vencer, porque quando a gente luta na fé, Deus dá vitória. Primeira cura foi da rinite, que era já uma humilhação. Para trabalhar, eu usava máscara com chumaço de algodão, porque a coriza caía sem controle. Para cozinhar, eu usava. E nos cultos, parecia que eu estava chorando de tanta coriza que ficava no chão. E não era choro, era realmente coriza. Então, o mal-estar era muito grande, dor de cabeça. Quando estava naquele período da crise forte, era muito difícil. Tomava remédio via oral, tomava vacina, descongestionante nasal não podia faltar. Tinha virado um vício, se eu passasse em frente a uma farmácia, eu comprava, independente de eu ter o remédio ou não. Eu tinha tanto medo de faltar que eu já comprava o remédio. E quando, num culto, a bispa disse que ia entrar num propósito de cura e libertação, ali eu já tomei posse e falei, a partir de hoje eu não aceito mais essa situação. Né? Ainda vacilei no primeiro dia, e a Fernanda me barrou quando eu peguei o remédio para tomar. Ela segurou minha mão e perguntou se a minha fé era aquela. Ela me constrangeu naquele momento. E ali a decisão ainda foi maior. Falei, não, se eu estou fraquejando aqui agora, mas Deus está me mostrando que eu tenho uma família e que eu tenho que ser essa coluna forte. Ali eu joguei todos os remédios fora e lutei na fé. Passava óleo de unção nas narinas e declarava constantemente: o sangue de Jesus corre nas minhas vias respiratórias. E Deus me deu a cura da rinite. Tinha um problema seríssimo de labirintite, de ficar 8 dias de cama. Deus me curou. A última crise eu fiquei 8 dias. Não tomei remédio e nunca mais, foi a última crise da minha vida. Travava a coluna frequentemente. A última vez que eu travei também fiquei uma semana sem trabalhar, sem fazer nada, mas não tomei remédio, passei pela dor, pelo sofrimento, que não foi fácil esse período de passar aqueles dias num sofrimento intenso, mas ali eu declarei e eu falei, não tomo remédio, porque o mesmo Deus que já curou tantas pessoas, tantos testemunhos que tem aí de cura, que já me curou, ele vai me curar também. E para honra e glória do Senhor, eu fui curada. Nunca mais, pastor, eu tive nenhum problema dessas 3 situações e nenhum outro. Sou uma mulher super saudável hoje, graças a Deus. A senhora mencionou algo importante sobre a filha da senhora Fernanda, Sim. que tinha 11 anos naquela época, que é por isso que a bispa ensina que
os filhos precisam viver essa fé, esse ensinamento, esse direcionamento. Ela recebeu, ela estava nessa reunião e viu o posicionamento daquilo, e aquilo foi assim, um divisor de águas para a senhora, não foi? Sim, sim, foi um divisor de água. Ela estava na reunião e ela, quando ela me viu com remédio, porque ali quando eu cheguei em casa eu não estava bem, passando mal, e eu pensei, eu vou tomar pela última vez. É uma mentira, eu não ia tomar só pela uma última vez, eu sei, né? Porque cada vez que eu me encontrasse naquela situação, eu ia voltar a tomar para melhorar. Mas quando ela me constrangeu dessa maneira, eu olhei para o olhinho dela e ela olhou dentro do meu olho e disse, é essa a sua fé? Aquilo me constrangeu. E ali eu tomei uma decisão verdadeira, porque enquanto eu estava na igreja, eu achei que eu tinha tomado, mas eu tomei ali. Eu falei, não, eu não posso, né, frustrar e decepcionar a minha família, minha filha, que está ouvindo a palavra. Que negócio é esse? Ouve a palavra, Deus fala de cura, Deus fala para fazer o propósito e chega em casa e não cumpre, né? Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque aí fui me posicionando cada vez mais diante de cada situação, e elas também, que eram muito pequenas, mas a gente veio o resultado. 2023, 12 anos se passaram, e nós não vamos entrar em todos os testemunhos, porque são vários, mas vamos pontuar alguns. 12 anos se passaram. A palavra profética de 2023, ano da unção de governo, foi um ano de vitórias, de enfrentamentos, mas um final de glória, de vitória surpreendente, estrondoso, não é isso? Sim, eu posso, essa palavra que nós estamos vivendo, essa unção agora, a glória da segunda casa, eu posso dizer, eu estou vivendo a glória da segunda casa, né? Vivi grandes coisas esse ano, sonhos realizados, tinha um sonho de fazer uma cirurgia plástica, fiz, fiquei muito feliz, tratamento de dente concretizado, minha filha que se casou na bênção, casou ali na bênção do Senhor, com um rapaz também ali abençoado, e eu vi o agir de Deus em tudo, pastor. No casamento da Fernanda, todos os momentos, em cada detalhe, assim, detalhes, pequenos detalhes, fazem importância para Deus. Porque eu vi a mão de Deus em tudo. Eu passei o período ali de programação, arrumação do casamento da Fernanda, só glorificando o nome do Senhor. Porque eu falo, Senhor, não é possível, como? O Senhor é poderoso mesmo, tudo tinha a mão dele. Então foi assim, uma grande alegria, tudo que eu vivi esse ano, né, pastor? E eu vivi uma grande vitória, assim, um milagre, e esse milagre foi instantâneo, que foi com a Isabela. Eu só quero me prender, nós vamos entrar no ponto da Isabela, Sim. Só para mostrar a importância do que a bispa ensina dentro do Ministério Mudança de Vida. Né? A senhora trouxe as filhas da senhora nova, Sim. e ensinou na base da direção que sai do altar, palavra, ensinamento, casamento é santidade, casar virgem, acata a direção e vai daqui orientando, ou seja, colocando em prática os ensinamentos, as direções, só para mostrar a importância do que é uma bênção quando Deus prepara a pessoa certa e o momento certo. Sim. Então, quando Deus prepara certo, o momento certo, estou em santidade, eu orientava as minhas filhas, como a bispa nos orienta, até na questão da mente. Cuidado para não pecar na mente. Você sabe como combater, que são jovens, pode vir pensamentos, ver algo que leva a pensar e tal, não aceita, rejeita e mantenha pura em santidade. Né? E Deus tem me concedido assim ver essa vitória na vida delas. Eu vivi uma situação, pastor, com o meu filho, né, que ainda não está na presença do Senhor, teme, mas não está, e arrumou uma namorada, veio, eu estava muito feliz com esse namoro, mas quando chegou em casa, eu já tive que veio me fazer uma visita, eu tive a primeira situação com eles, com a moça principalmente, quando eu não aceitei que os dois dormissem juntos, porque eram só namorados. E eu entendo o seguinte, se eu vivo em santidade, eu tenho 2 filhas virgens dentro de casa, ali orientando, eu não podia abrir essa brecha. E ali eu não abri, e eu oriento um pai, uma mãe, que tem seus filhos,
que realmente não ceda a isso. Filho pode ficar chateado, né? Pode não entender naquele primeiro momento, mas é para o bem deles. E quando eu não abri essa brecha deles dormirem junto, no primeiro momento ficaram chateados, depois ele entendeu, e eu vi ali assim a mão de Deus, né? Em tudo continuou dando tudo certo, um casamento da Fernanda abençoado, tudo na direção certa, e eu creio que o nosso papel de mãe, de pai, é zelar em tudo. Todas as áreas dos nossos filhos, né? Não é só na alimentação, na saúde, no intelectual, não, em todas as áreas. Também dá esse apoio, que é o mais importante, que é o espiritual, ajudando, né, na vida espiritual dos nossos filhos, orando, né, jejuando por eles, orando por eles, ensinando a orar e ensinando dia após dia. Esse é o certo. Então, cuidado, cuida da mente e não abrir nenhuma brecha. Independente, é importante a senhora falar isso, porque independente da idade, a senhora orienta, instrui, ora, abençoa, direciona, tem algo que está fora, ó, é assim, está fora, vamos sentar, é sempre com esse embasamento que a senhora aprendeu aqui, não foi isso? Com esse embasamento que eu aprendi aqui no Ministério Mudança de Vida. Eu falo que só Deus para pagar a bispa tudo o que ela tem feito por todos nós que tem alcançado, não só aqui a igreja física, mas, né, em todos os lugares tem pessoas acompanhando. Eu sei que também está vivendo isso. E aquele que pratica, que recebe e coloca em prática, é fácil? Não, muitas vezes não é fácil, mas nós sabemos que é o certo. E independe da idade, o meu filho já é maior de idade, não mora mais comigo, tem uma vida independente, mas independe disso, independe da idade. A orientação que eu dou para elas que estavam comigo, eu dou também para ele, mesmo estando fora. E não aceito também essa situação na minha casa. No meio do ano agora, a Isabela, filha da senhora, viveu uma situação bem desafiadora que levou vocês a romper com situações de uma forma mais agressiva, não é isso? Mais agressiva. Nós enfrentamos uma situação de enfermidade, eu vou deixar para ela contar assim, os detalhes, né, de enfermidade na vida da Isabela, mas em todos os momentos, a vantagem de você ouvir a palavra, de você estar constantemente ali, né, focado, porque tudo isso ajuda, não vacilar, não descuidar da fé. Então, em todo momento, desde o primeiro momento, eu não tive uma única dúvida, uma única, que nós poderíamos passar por aquilo, mas a vitória era certa. Então, de acordo com os resultados que a gente foi recebendo, né, ali eu já fui declarando, na frente de médico, cada exame que eu recebia, que eles falavam algo que realmente não era fácil ouvir, mas na frente deles, meu já vai estar quebrado em nome de Jesus, eu creio na vitória, eu creio que tudo vai sair bem, e nós recebemos assim um milagre instantâneo. Porque Deus é tão maravilhoso que no caso da Isabela, Deus não deixou nem a gente passar pelo sofrimento, foi só o susto. Levava o susto e Deus já estava com a mão ali nos socorrendo. Conta um pouquinho, só para as pessoas entenderem a importância dessa cobertura espiritual que é o Ministério Mudança de Vida. O ministério ele foi muito importante, é muito importante na minha vida, sempre foi, e nessa situação principalmente. Ali no começo de junho, comecei a não me sentir bem, deu diarreia, sangramento. Quando a gente chegou a procurar fazer os exames, a gente recebeu algumas suspeitas. Uma delas foi a doença de Crohn. Até então, não sabia o que era, ninguém sabia o que era, fizeram os exames, não tinha nada. E foi pedido 3 exames, porque suspeitaram de um câncer de intestino. Só que ao invés de chegar como uma suspeita, chegou como um diagnóstico. Então, a notícia chegou assim, essa menina ela tem câncer de intestino e eu não sei como que ela ainda não está fazendo um tratamento. Ela precisa estar fazendo tratamento. E foi encaminhado 3 exames, que foi a endoscopia, a colonoscopia e a biópsia. Eu recebi a notícia do diagnóstico, era no 6º jejum dos 52 dias, foi em agosto, e inclusive a bispa já estava no altar. E quando eu recebi a notícia, não deu nem muito tempo, eu recebi a notícia, a pastora Jéssica já estava aqui, ela já me chamou, conversou comigo, e naquele mesmo dia, na hora da oração, a bispa liberou uma palavra para alguém, não era uma palavra que estava programada, não era uma palavra que estava no estudo,
ela liberou uma palavra de que Deus estava agindo na vida de alguém na área da saúde, que não era algo que vinha para a morte, que não era para a pessoa se assustar, mas era algo que vinha para glorificar o nome de Deus. E eu recebi aquilo, eu criei aquilo com todas as minhas forças. Eu podia ser para outra pessoa, mas era para mim. E eu tomei posse daquilo, era a certeza que eu precisava. E ali eu orei, a pastora orou comigo. Logo depois, a minha mãe estava no dia cuidando das crianças. Quando saiu, a gente ouviu de novo a palavra, eu falei para ela da palavra, e a gente se agarrou àquilo. Eu passei ainda uns 17 dias até realizar esses exames. E aí, durante esse tempo, foi tempo de ungir a barriga e orava. E repreendia qualquer pensamento que viesse contrário a uma cura. E quando eu fui realizar, no dia de realizar os exames, eu fiz a endoscopia, a colonoscopia. Só que não foi possível fazer a biópsia. Porque quando foi realizar o exame, não tinha material para coleta. Então, não foi encontrado nada que pudesse ser realizado a biópsia. E aí a médica entrou em contato com ela no dia, né, mãe e tal, porque eu tava medicada, enfim. E foi essa notícia. Falou, olha, eu realizei os 2 exames que foi pedido, mas a biópsia não é possível realizar, porque não tem material para colher, não há nada, não tem nada. Não podemos considerar que 20 dias anterior a esse exame tinha constado tudo lá. Tinha constado linfonódulo, já veio com a certeza mesmo, não, é isso mesmo, tá? É um câncer mesmo, e o senhor faz, é isso, o senhor faz. E a gente pode estar, né, testemunhando, pode testemunhar exatamente o que saiu do altar naquela sexta-feira, né, a concretização daquela palavra, de que realmente não era para morte, que realmente o Senhor não tinha uma questão, e assim como ela falou, Deus não permitiu nem a gente passar por um processo ali, talvez de químio, do que fosse pedido. Deus deu a notícia, não, calma, tá tudo bem, e eu vou prover, eu vou fazer, e realmente foi o que aconteceu. É importante ressaltar e forçar isso no que você disse que a bispa não tinha essa palavra preparada, e ela mesma, na hora do culto, né, o Senhor está falando com alguém, e ela usou até a expressão, poderia ser uma mulher, alguma coisa nesse sentido, e a palavra veio e você não deixou passar por nenhum vãozinho do dedo, sabe? É minha, pode ter alguém também, amém, mas eu possuo essa palavra. É importante forçar isso, porque hoje você tem 19 anos, você chegou no Ministério Mudança de Vida e você tinha 7. Você viu todo o histórico de cura da sua mãe e todos os enfrentamentos que ela teve, não aceitando e vencendo por intermédio dos direcionamentos. E você não aceitou. Ali você falou, agora é o meu rompimento. E rompeu. Sim. Na verdade, isso foi algo que eu ouvi, né? Quando a pastora conversou comigo, ela falou, Isa, você está gerando seu testemunho. Esse é o seu testemunho. E foi muito engraçado, porque ela ainda estava conversando comigo quando a bispa começou a falar da palavra. E aí, na hora, o meu olho já encheu de lágrimas, já comecei a chorar. Eu falei, não, é minha, eu tenho certeza, é minha. E ali eu me agarrei àquilo. E realmente, pastor, foi aquilo que deu força, porque foi a certeza que eu precisava. Então, eu sabia, nada vai acontecer, tá tudo bem. Porque você, abaixo dessa cobertura espiritual, por todas as lideranças que chegou o conhecimento dessa sua situação, você foi instruída a agir a fé, não se conformar e não aceitar. Fora daqui, com os profissionais, a visão, o espírito, a direção é outra, os planos são outros, ou seja, já era para você estar morta aos olhos deles. Já era para eu estar fazendo tratamento, já era para eu estar tomando medicamento, já era tudo menos uma possível cura, qualquer outra coisa. Qualquer coisa que a ciência pudesse explicar, era para ser. E foi ao contrário, né? Aqui é exatamente o que o senhor falou. Eu aprendi pequena e pude viver isso agora, botar isso em prática, exatamente isso. Não, eu não aceito esse diagnóstico, não é para mim, o Senhor morreu numa cruz para me salvar, para me curar, não vai prevalecer sobre a minha vida. E foi isso que eu aprendi aqui, não foi de fora. Se eu fosse olhar para fora, era o diagnóstico mesmo, era isso que tinha, pronto, acabou. Vida financeira abençoada, uma jovem empresária, feliz, seguindo a direção que sai do altar, apoia no Ministério Infantil, isso é uma bênção. Graças a Deus. O Senhor, literalmente, né, quando a gente fala, o Senhor curou o meu destino. Abençoada. Abençoada, graças a Deus. 2023, a senhora como mãe podendo ouvir o testemunho da outra filha, Fernanda, ouvindo o testemunho da Bela e vendo
toda essa atitude de fé de uma mãe, porque o orgulho de uma mãe poder os filhos agirem a fé como a Fernanda usou, como ela tem usado, não tem preço para a senhora. Não tem preço, pastor. Não tem preço que pague. Então, assim, eu digo o seguinte: passa por cima do que tiver que passar, levanta cedo, acorda filho cedo, porque foi assim no meu início. No início eu tinha uma situação que eu não dirigia, eu tinha sofrido um trauma lá atrás, eu não dirigia. Então, quantas vezes eu peguei ônibus, quantas vezes com chuva, com as crianças pequenas, mas nenhum momento eu desisti de vir. Hoje nós vivemos outra realidade, completamente diferente. Também Deus me libertou dessa situação. Hoje dirijo, vou para todo lugar. Então, assim, eu tenho vivido grandes coisas aqui no Ministério Mudança de Vida. E ressaltando o que a Isabela falou do testemunho dela, porque ela falou muito rápido ali, mas pode ser que tenha alguém aí precisando. A Isabela ficou mais de 30 dias com uma diarreia forte, e os últimos 10 dias que era sangue vivo, como a bispa até já testemunhou no altar. E ela acabou se envolvendo aqui, me falou, mas falou uma coisa muito rasa, e eu não entendi que estava naquela gravidade. Então, quando nós fomos, realmente o diagnóstico foi esse, né? Ali eu tenho até o laudo aí, né, com várias irregularidades, outras situações nos rins, situação na bexiga, mas o pior seria esse câncer, né, como nós recebemos assim. Né, lá está linfonódulos, mais alguma coisa que eu não me lembro agora. Mas o diagnóstico foi esse, que ela teria que estar em tratamento. Mas Deus mandou a palavra, como ela falou aqui. E a bispa disse, uma pessoa que está com o coração aflito, tinha acabado de receber a notícia, a bispa já estava no altar quando ela recebeu. Eu recebi um pouco antes, vindo para a igreja, ela recebeu o diagnóstico já aqui na igreja. E Deus ali socorreu, como eu falo, foi instantâneo, um milagre instantâneo. Porque ali já foi cessando, a partir daquele momento, a gente orava na barriga dela, ungia, no mesmo dia a gente já começou a orar, a ungir, e já foi cessando a diarreia, foi cessando o sangramento. 17 dias depois, para fazer esses exames, ela não tinha mais diarreia, nem o sangramento. E a médica me chamou, porque ela estava com o exame na mão, ela olhava e falava, mas só tem 20 dias que tinha o tempo que fez o exame até sair o laudo. 20 dias que foi feito esse exame. E eu disse, não, minha filha já está curada. É nisso que eu creio, vamos fazer o que a medicina pedir, mas eu creio nessa cura, e para a honra e glória do Senhor, como disse aquele dia, é para testemunho, para o nome do Senhor ser glorificado. Abençoada. Amém, abençoada. Foi conquista nesses 12 anos um salão, Deus abençoou com um salão, dívidas, bênçãos financeiras, carro, destinos curados. Mas aqui uma história de conquistas, de perseverança. A bispa fala isso e ensina isso todos os dias. A perseverança não para, a senhora não parou, continuou. E a vida da senhora é um outro nível hoje. Não parei, é outro nível. Eu costumo dizer, Deus me tirou da lama e me colocou entre príncipes. Porque o Senhor sabe, parte dos meus testemunhos anteriores, né, pagava aluguel para trabalhar, pagava aluguel para morar. Hoje eu tenho o meu salão no prédio próprio, eu moro na minha casa própria, carro próprio, totalmente mudado. Totalmente assim, ó, eu olho lá atrás e não faço questão de não me esquecer dos detalhes, que no salão assim que era alugado, corria água por cima da rua e aquilo me incomodava muito. E eu falava, um dia eu vou sair dessa lama. Isso antes de conhecer o Senhor, mas quando eu conheci realmente, literalmente, Ele me tirou da lama. Literalmente. E hoje eu posso, assim, só glorificar o nome do Senhor com todas as bênçãos. São muitas, daria uma tarde de testemunhas em 12 anos. Né? Marido convertido, que no início muito endurecido o coração, hoje está aqui na presença do Senhor. E eu quero dizer, não foi nem por força, nem por violência, porque enquanto eu chamei, enquanto eu convidei, enquanto eu, às vezes, ficava até chateada de vir sozinho com as crianças, ele dirigia, mas ele não vinha trazer a gente. E muitas vezes eu vinha chateada e só falava, Senhor, isso vai passar. E um dia ele olhou para mim e falou, no domingo eu vou para a igreja.
e veio estar aqui, não está todos os dias, como agora no testemunho, que hoje ele está trabalhando, mas toda folga que tem, toda oportunidade que tem, está aqui glorificando o nome do Senhor. Eu iniciei assim, vou terminar assim. 2023 foi o melhor ano da sua vida até então. O melhor ano da minha vida até então, pastor. Fechando assim, como a gente diz, com chave de ouro. A senhora está contando testemunhos que a senhora não contou. Tem testemunho que eu contei aqui agora e bem resumido. Feliz. Muito feliz, muito abençoada.